Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de outubro de 2023. Mulher bebe demais em comemoração de divórcio, bate o carro e acaba presa na Inglaterra. Parte 1. Uma professora decidiu comemorar a sua primeira noite de liberdade após o divórcio, mas exagerou nas taças de vinho, bateu o carro que dirigia e acabou presa por dirigir embriagada. O incidente aconteceu em 9 de junho, em Cheshire, na Inglaterra. As informações são do Daily Star. Deborah Peplow, 39, saiu com amigos para beber e brindar o fim de seu casamento. Ao deixar o bar, ela bateu a sua Range Rover em outro veículo no estacionamento e partiu sem prestar assistência. A polícia foi acionada sob a denúncia de um possível motorista embriagado dirigindo na região. O carro da mãe de 3 filhos foi rastreado com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, que identificaram a placa do automóvel, permitindo o rastreamento dos dados do dono. Quando agentes da lei chegaram até a casa de Peplow, a mulher estava do lado de fora do veículo, descalça e com sinais de embriaguez como fala arrastada e incoerente. Ela ainda ofereceu resistência para realizar o teste do bafômetro. Uma vez concluído o exame, indicou que Deborah Peplow tinha 3 vezes mais álcool no sangue do que o limite legal permitido no país. Na delegacia, após recuperar a sobriedade, Deborah afirmou que estava curtindo a primeira noite com amigos depois da separação. Segundo ela, o ex-marido era abusivo e não permitia que ela se socializasse. O caso foi a julgamento. A professora não poderá dirigir por 2 anos e terá de pagar às custas do processo, R$ 1.220, 200 libras. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o casamento nas questões 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? É um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade, e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre o divórcio que é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Mas, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio, não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões,
derivando da simpatia, e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas, cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.